Olá, bom dia, boa tarde, boa semana a todos. Bem-vindos ao episódio número 4 do nosso canal Papo sobre Mercados Americanos. Hoje é terça-feira, dia 15 de setembro. Então vamos falar um pouquinho sobre o mercado de ações nesses últimos dias. Aí eu vou escolher um assunto específico para tratar o assunto do dia e terminar com uma visão um pouco mais geral do que eu estou vendo nos mercados aqui nos Estados Unidos. Setembro tem sido um mês bastante agitado aqui no mercado de ações dos Estados Unidos. Até ali pelo dia 2 de setembro a gente viu uma dinâmica bastante parecida com o que vinha acontecendo nos últimos meses, desde o pico da crise do coronavírus em março, que é basicamente uma tendência de subida bastante relevante. Mas ali por volta do dia 13 de setembro a gente viu uma reversão bastante forte nessas tendências, encabeçada principalmente pelo setor de tecnologia. Foi até, eu comentei no episódio 3, que foi um movimento raro de correção forte a partir de um pico histórico. E essa correção ela prosseguiu aí nos últimos 5 dias úteis. De fato, na semana passada, os principais índices do mercado de ações aqui dos Estados Unidos tiveram uma das piores semanas do ano desde março. O que a gente tem visto aí hoje na terça-feira e ontem é um movimento de rebote, né? Ou seja, uma subida nas ações, talvez investidores tentando aproveitar esse momento de queda que a gente observou nos últimos 10 dias, mas também com bastante volatilidade. Então, com certeza, o mercado de ações não está num patamar aí muito equilibrado. Existe ainda bastante incerteza com relação à crise do coronavírus, à recuperação econômica e também a eleição presidencial que acontece aqui nos Estados Unidos em novembro desse ano. Para o assunto do dia de hoje, eu queria tratar de uma ação específica, nesse caso a Apple. A Apple ela representa aí mais ou menos uns 12% do Nasdaq 100 e entre 5 e 6% do S&P 500. Então, quando se fala em mercado de ações aqui nos Estados Unidos de uma maneira geral, indiretamente se fala de Apple pelo tamanho da empresa e pela representatividade da ação no mercado. Hoje, terça-feira, dia 15 de setembro, a Apple teve um evento em que ela anunciou novos produtos. Tradicionalmente, esse evento ele é utilizado pela empresa para anunciar o novo iPhone, logo antes dessa temporada aí de vendas do final de ano, né, e do Natal também. Mas dessa vez já se esperava, a grande maioria dos investidores já esperava que o novo iPhone com a capacidade de operar em rede 5G, que ele não seria anunciado agora em setembro, por conta de atrasos na produção devido ao coronavírus em 2020. O que a gente viu hoje nas ações da Apple foi uma subida bem no começo do dia, de mais ou menos 1 para 1,5%, e após o evento as ações deram uma revirada e passaram a operar embaixo de mais ou menos 1,5%. Eu tenho escrito bastante sobre a Apple, inclusive se vocês quiserem visitar thestreet.com/Apple, eu tenho um site dedicado especificamente à Apple. Eu acho que é uma ação bastante interessante para quem tem interesse em comprá-la e segurá-la no longo prazo, por vários motivos que a gente poderia aqui discutir, mas ultimamente, pelo menos aí nos últimos 12 meses, a ação tem dado uma corrida bastante forte. Até o final de agosto, o ativo da Apple tinha valorizado mais ou menos 150% num período de 12 meses, o que é bastante raro de se ver comparado à performance do resto do mercado. Então, aí no curto prazo, eu imagino que talvez a Apple tenha um pouquinho de pressão, talvez ela tenha que corrigir um pouco mais até ela poder subir de novo. Mas para investidores que têm o interesse de comprar hoje e segurar por um período de vários anos, eu acho que a Apple é uma das ações aqui, uma das melhores aqui nos Estados Unidos para esse objetivo. Para essa parte final do nosso episódio 4, eu queria falar sobre a questão de value e growth, que em português seria mais ou menos traduzido para valor e crescimento. Isso aí nada mais é que uma maneira de categorizar os diferentes tipos de ações que a gente tem no mercado. E, por exemplo, do lado do value, a gente tem ações que a gente chama de procíclicas, que são ações de empresas que costumam ter um desempenho melhor durante períodos favoráveis na economia. E por esse motivo, por esse perfil alinhado com ciclos econômicos,
essas ações de value costumam ter uma valorização mais baixa, devido a essa percepção de risco, já que as ações não se desempenham tão bem em momentos desfavoráveis na economia. Aí dentro você tem setores do tipo companhias aéreas, setor industrial, materiais até certo ponto e serviços financeiros, por exemplo. Do outro lado a gente tem growth, que é essa categoria que é basicamente feita de ações de tecnologia e algumas outras ações aí misturadas no meio, e que essas sim costumam ter um desempenho um pouco melhor durante períodos econômicos mais desfavoráveis. Isso aí se deve basicamente ao fato dessas empresas terem fundamentos um pouco mais robustos, então elas se desempenham melhor em momentos econômicos piores. Devido a essa característica, as empresas de crescimento costumam ter uma valorização mais elevada. Você pega aí, por exemplo, a Amazon como um exemplo, que é uma empresa de growth, que tem valorização bastante elevada comparado aos fundamentos da empresa. Então o que a gente tem visto aí nos últimos meses é uma performance muito mais forte da categoria de growth comparada com a categoria de value. E isso aí até faz sentido porque, obviamente, 2020 é um período bastante turbulento e mesmo antes da crise do coronavírus, a gente já tinha uma expectativa de que a economia americana poderia passar por um momento de vacas magras. Então essa combinação desse tipo de expectativa com a crise do coronavírus em 2020 acabou causando essa performance muito mais forte das ações de crescimento. Agora, o que é peculiar com relação ao que a gente tem visto esse ano é que o desempenho das ações de crescimento tem sido muito melhor do que as de valor. Na verdade, eu peguei dados desde 1978 e a performance superior do crescimento nesse ano até mais ou menos aí o final de agosto tem sido a mais alta de todos os tempos. Vou inclusive compartilhar com vocês esse gráfico aqui, que ajuda a visualizar um pouquinho a dinâmica e a magnitude dessa performance das ações de crescimento. Então o que isso quer dizer? Pode não significar nada, simplesmente pode significar o fato da economia americana hoje ser bem mais dependente dessas empresas de tecnologia e que elas merecem uma valorização maior por esse motivo. Ou se você pegar aí tendência histórica, esse tipo de gráfico que ele está te mostrando é que muito provavelmente a gente vai ter uma correção das ações de crescimento relativo às ações de valor. De fato, isso é algo que a gente está começando a ver aí nos últimos 10 dias mais ou menos, mas obviamente que é difícil dizer com certeza se essa tendência de correção vai prosseguir nas próximas semanas ou nos próximos meses. Então é isso, a gente chegou aí no final do nosso episódio 4. Espero que vocês tenham gostado da discussão e se vocês quiserem, deixa um comentário aí logo abaixo e não esquece de dar um joinha e seguir o canal para acompanhar os próximos episódios. Muito obrigado, boa semana a vocês.